Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo que está me assistindo. Meu nome é Marlon Ricardo, eu sou advogado criminalista e professor de Direito Penal. E esse é o primeiro vídeo de 2018, então bem-vindos a 2018, que esse ano seja maravilhoso para todos nós. Eu vou falar com vocês hoje sobre dois casos que aconteceram no dia de ontem. Ontem foi 18 de janeiro de 2018 e que são parecidos e diferentes ao mesmo tempo, então vou fazer um comparativo entre eles e explicar algumas coisas. Primeiro, ontem foi condenado o motorista que estava dirigindo o veículo no momento do acidente que vitimou o cantor Cristiano Araújo. Todos se lembram desse acidente. Ele foi condenado a 2 anos de detenção. E segundo, ontem à noite, em Copacabana, houve um acidente onde 17 pessoas foram atropeladas por uma pessoa. Então vamos separar as duas situações. Primeiro, o motorista que estava dirigindo o veículo no acidente que vitimou o Cristiano Araújo. Ele foi condenado a 2 anos de detenção por homicídio culposo. Por quê? Porque nós somos responsáveis por tudo que está acontecendo enquanto nós estamos dirigindo. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando vocês tiraram a carteira de motorista na prova, vocês tinham que cuidar para que todos os integrantes do veículo estivessem usando o cinto de segurança, por exemplo. Eu lembro muito bem, eu perdi um ponto na minha prova por causa disso. Porque o Zé Mané que estava atrás de mim, a gente tinha combinado que todo mundo ia colocar o cinto, caso a gente esquecesse de falar. E ele não colocou o cinto e eu acabei esquecendo de perguntar e perdi um ponto na minha prova por causa disso. Então você, enquanto motorista, é responsável pelo veículo, responsável pela manutenção do veículo e responsável pelas pessoas no veículo estarem ou não usando o cinto de segurança. Se a pessoa se recusar a usar o cinto de segurança, você simplesmente não sai do lugar. Ah, mas ele é motorista. Independe, estou falando de direito penal e não de direito trabalhista. O ponto é, o fato das pessoas no banco de trás não estarem usando o cinto de segurança e o fato de ter um problema na roda que o motorista supostamente tinha ciência que foi um negócio mal feito, que foi soldado, uma quebrada da roda, fazem com que, ciente disso e optando por dirigir, ele possa ser responsabilizado criminalmente por causa disso, como foi, e condenado por homicídio culposo, porque ele não tinha intenção de matar, claro, culposo no trânsito a uma pena de 2 anos de detenção, que é uma pena muito baixa, que ele vai ter uma substituição de pena privativa de liberdade, portanto, de uma cadeia, por uma pena restritiva de direito, que no caso dele eu acho que foi uma pena pecuniária, um valor a ser pago, mas é uma pena pequena em razão do crime ser um crime pequeno, mesmo tendo resultado na morte, é um crime que você não tinha intenção de fazer, foi um descuido, foi uma imprudência ou talvez uma negligência em relação à questão da roda. E um outro caso foi esse atropelamento de 17 pessoas ontem lá em Copacabana. O motorista estava vindo e ele virou em direção a um quiosque e atropelou todo mundo que estava na frente. O ponto é, esse motorista que atropelou 17 pessoas, ele não foi preso em flagrante no momento do acidente. Ele ficou lá, fato louvável, considerando que você atropelou 17 pessoas, no mínimo você seria linchado numa situação dessa, ele ficou esperando a polícia, e quando a polícia chegou, ele não foi preso em flagrante, foi conduzido à delegacia, mas isso não foi convertido numa prisão em flagrante. Por quê? Primeiro, porque quando você não foge de um acidente, de um homicídio culposo no trânsito, ou de uma lesão corporal culposa no trânsito, quando você não foge, você não pode ser preso em flagrante. Então não fuja. Você não pode ser preso em flagrante se você não foge. Porque simplesmente você está respondendo por um crime que vai ter uma pena pequena, ou seja, possivelmente você não será preso ao final do processo. Então só justificaria que você fosse preso se você estivesse tentando fugir, tentando mostrar que não foi você que cometeu aquele crime ou algo do tipo. Portanto, a própria lei determina que em caso de permanência da pessoa no momento do acidente, não havendo embriaguez nem nada, como é o caso, não cabe prisão em flagrante. Além disso, não pode ter embriaguez. No caso dele, foi feito o bafômetro. Ele fez o bafômetro, disse que ele estava completamente consciente no momento que a polícia chegou e ele não tinha bebido também. Por que aconteceu um acidente, então? Ele estava com a esposa dele do lado e a alegação dele é que ele teve um ataque epilético no momento que ele estava dirigindo e isso fez com que ele perdesse o controle do veículo e se dirigisse em relação às pessoas. A esposa dele confirmou essa informação. Agora, ele tendo um ataque epilético, ele responde criminalmente por causa dessas mortes, parece que morreu um bebê e as outras pessoas ficaram feridas, ou não responde criminalmente? Esse é o ponto. Aí a resposta é depende. No direito é sempre depende. Depende se houve imprudência, negligência ou imperícia. Por quê? Ou o crime, no nosso direito brasileiro, ou você é responsabilizado criminalmente por dolo, ou seja, por consciência e vontade daquilo que você faz, ou por culpa, imprudência, negligência ou imperícia. Não havendo nenhum desses elementos, não há crime.
falta a tipicidade, falta o elemento primeiro da prática de um delito. Então, se ele tem uma doença que gera esse ataque epilético e ele faz o tratamento como tem que ser feito, ele toma os medicamentos como tem que ser tomados, ele não estava em alta velocidade, a manutenção do carro estava em dia, ele tem carteira de motorista, ele estava atendendo todas as legislações de trânsito e ele teve um ataque epilético, não há imprudência, negligência ou imperícia. É um fruto do acaso e esse fruto do acaso não pode ser responsabilizado criminalmente. Caso falte algum desses elementos, portanto, se ele não tomou o remédio naquele dia, porque ele esqueceu, por exemplo, ele tem que tomar remédio todo dia para não ter ataque epilético, ele esqueceu de tomar remédio aquele dia. Entra a questão da imprudência, aí ele pode ser responsabilizado. Ou caso ele estivesse desrespeitando alguma lei de trânsito. Mas, se ele faz o tratamento de forma coerente, faz tudo o que tem que ser feito para evitar que ele tenha ataques epiléticos, toma o seu medicamento e ainda assim esse ataque aconteceu, automaticamente ele não pode ser responsabilizado criminalmente, independente do número de pessoas atingidas. Não importa se foram 17 ou 100 ou uma. Se você não tem dolo ou culpa, você não pode ser responsabilizado criminalmente. Então vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima.